Oi, Carol, mais uma vez bom dia para quem está com a gente a partir de agora. O Núcleo 2 tem 6 réus e eles são condenados aí de fazerem o gerenciamento das ações da organização criminosa. Como você citou, né, eles teriam elaborado a chamada Minuta do Golpe, que é aquele documento, né, um rascunho de decreto presidencial que implementaria ações de exceção para manter Jair Bolsonaro no poder. Eles também teriam elaborado os planos de monitoramento e assassinato de autoridades, o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e também teriam utilizado a estrutura da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, para tentar impedir o acesso de eleitores no segundo turno da eleição de 2022, principalmente no Nordeste, né, em áreas em que o presidente Lula teve mais votos no primeiro turno. Então houve aquela tentativa de realizar blitzing da Polícia Rodoviária Federal para impedir que aqueles eleitores pudessem votar de acordo com a acusação da Procuradoria-Geral da República. Vamos dar uma olhadinha em quem são esses réus, então, Carol. A gente separou uma arte para quem está assistindo a gente poder visualizar melhor também. Os réus são Fernando de Souza Oliveira, ele que é delegado da Polícia Federal, foi diretor de operações do Ministério da Justiça e também secretário adjunto de Segurança Pública do Distrito Federal. Temos Felipe Martins, ex-assessor da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Marcelo Costa Câmara, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Marília Ferreira de Alencar, que também é delegada da Polícia Federal e foi diretora de inteligência do Ministério da Justiça. Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, e Silvinei Vasquez, que era diretor-geral da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, na época em que ocorreram esses fatos, né? O julgamento, Carol, foi marcado pelo atual presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino, para 2 dias nesta semana e 2 dias na semana que vem, terça e quarta-feiras. Na terça-feira, a previsão é que haja julgamento ao longo de todo o dia, né, sessões na parte da manhã e à tarde. E nas quartas-feiras, por enquanto, a previsão de apenas sessões no período da manhã. Conforme a gente viu, né, o formato vai ser o mesmo mantido nos julgamentos anteriores. Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, ele lê o relatório dele, que é um compilado de todo o processo, né, com as acusações e também as alegações da defesa. Ainda não é o voto do ministro, é o relatório, é o compilado do julgamento. Na sequência, fala a Procuradoria-Geral da República, que faz o papel da acusação, tem 2 horas para fazer isso, e depois as defesas de cada um dos réus tem 1 hora para fazer também a sua sustentação oral. Então, como a gente viu nos julgamentos anteriores, esse primeiro dia provavelmente vai ser todo ocupado por essas sustentações orais, tanto da acusação quanto das defesas. Isso deve avançar ainda pela manhã de amanhã, e aí sim a gente começa então a ter os votos dos ministros da primeira turma. O primeiro a votar é o ministro Alexandre de Moraes, o relator, e depois votam os outros ministros, ministra Carmen Lúcia. Então, na ordem exata, né, seria o ministro Cristiano Zanin, depois a ministra Carmen Lúcia, e o ministro Flávio Dino, como presidente da primeira turma, seria o último a votar. Carol, sobre as defesas, né, desses réus, a CNN conversou com a defesa de Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa dele tinha até entrado com recurso no Supremo pedindo para que o ministro Luiz Fux participasse também desse julgamento do Núcleo 2. Lembrando que Fux participou do julgamento do Núcleo 1 e depois pediu transferência para a segunda turma do Supremo, né? Então ele não participa mais do julgamento da tentativa de golpe. E a gente conversou com a defesa de Felipe Martins, que disse que vai conseguir provar, apresentar provas para provar a inocência dele. A gente acompanha um trecho da fala do advogado agora. A acusação, com todo o seu poderio estatal, usa documentos extraoficiais e apócrifos. Nós, da defesa particular, trazemos exclusivamente documentos oficiais. Por exemplo, todos os registros de entrada oficiais no Palácio da Alvorada não têm o nome de Felipe Martins. A acusação usa registros de entrada sem perícia, sem origem, apócrifos, extraoficiais a demonstrar o ingresso de Felipe Martins nessas reuniões. Nós temos prova de geolocalização
que provam que Felipe Martins não esteve nessas datas no Palácio da Alvorada, que a Polícia Federal já tem há 1 ano e omitiram até agora. Então, Felipe é um inocente, provadamente inocente não por narrativas, mas por provas oficiais publicadas em Diário Oficial da União.